Certeza. Hoje a gente vai estar com o nosso encontro de número 13. Vamos falar um pouco sobre a natureza das comunicações, da tipologia, da pneumografia e dos mestres ascensos. Bom, falando em comunicações, está aí o casal 20, né, da Globo, para falar da natureza das comunicações. Bom, comunicação, ela reflete o grau de adiantamento do espírito. No Livro dos Médiuns, Kardec faz uma classificação pertinente à natureza das comunicações mediúnicas da seguinte forma: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. As comunicações mediúnicas, conforme diz Kardec, dependem quanto ao seu conteúdo, do grau de adiantamento do espírito comunicante, ou seja, de sua posição na escala espírita, assunto que é tratado nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos. Da mesma forma que os encarnados, os espíritos desencarnados apresentam uma grande variedade quanto à inteligência e moralidade. E por causa disso, o ditado mediúnico refletirá o grau de adiantamento moral ou cultural do comunicante. Aí, nesse ponto aqui, a gente precisa entender que a maior parte das comunicações que nós recebemos são de espíritos que estiveram há pouco tempo aqui e que estão na mesma condição que nós estamos. Então, eles têm as virtudes e também têm os defeitos. Talvez no mundo espiritual eles estejam um pouco mais livres com relação à consciência, com relação ao nível de entendimento das questões, mas continuam sendo espíritos de humanos. Bom, diz-se que a comunicação é grosseira quando concebida em termos que chocam o decoro. Comunicação dessa natureza só pode provir, obviamente, dos espíritos de baixa condição espiritual, cobertos das impurezas da matéria e em nada diferem das que provêm de homens grosseiros. Então, o que significa isso? Significa que se nós temos pessoas grosseiras e frívolas, encarnadas, nós também temos desencarnados. Não podemos pensar que só porque um espírito dá uma comunicação, ele tem algum grau de elevação. Muito pelo contrário. Bom, as comunicações frívolas emanam de espíritos brincalhões, que a gente já viu por alto, mas a gente vai ver futuramente o que significa esses espíritos. São aqueles que não são nem maus e nem bons. Eles querem só se divertir. De acordo com o caráter do comunicante, as comunicações grosseiras dividem-se em triviais, não acrescenta nada, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Pessoal, quem puder fechar o microfone aí. Examinando o experimentador, deduzirá com facilidade o grau evolutivo daquele que as traduziu por este ou aquele medianeiro. As comunicações frívolas emanam dos espíritos levianos, obeteiros brincalhões, que a gente já falou, mais maliciosos que maus, que nenhuma importância dão ao que dizem. Como não encerram nada de indecoroso, tais comunicações agradam a certos indivíduos que com elas se divertem porque encontram prazer nas confabulações fúteis em muito que se fale e nada se diz. Quem gosta geralmente desse tipo de comunicação são pessoas que vibram da mesma forma, né? São pessoas que não estão preocupadas com ações mais dignificantes, que gostam de palavrões, que gostam de desrespeito, de piadas ofensivas. E as comunicações que esses espíritos trazem, muitas das vezes, trazem recomendações, tipo, toma banho com sal, com vaselina, com sei lá,
Coisas que a pessoa vai fazer e vai passar pelo ridículo. E muitas das vezes, esse ridículo ela não vai perceber, porque ela vai achar que é um espírito superior. Tais espíritos saem muitas vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e não raro dizem duras verdades que quase sempre ferem com justeza. Como a verdade é o que menos preocupa, tem eles o maligno prazer de mistificar. Então, mistificar é o que eu acabei de falar, né? Ele vai te induzir a você fazer alguma coisa dizendo que vai ser bom para você, e na verdade é uma chacota que ele está fazendo com você. Então, muita atenção. Quando receber uma mensagem, leia, vê se passa no crivo da razão, se é alguma coisa que vai te elevar, porque se for alguma coisa que você achar que pode parecer uma chacota, com certeza vai ser. As comunicações sérias são ponderadas quanto ao assunto, elevadas quanto à forma. Quando uma comunicação isenta de frivolidade e grosseria é objetiva e tem fim útil. Ainda que de caráter particular, podemos considerá-la uma comunicação séria. Como nem todos os espíritos são igualmente esclarecidos, existem coisas que o comunicante pode ignorar e sobre o que enganar-se de boa fé. Nesse ponto aí, é interessante observar que no próprio livro dos espíritos, dos médiuns, eles falam que muitas das vezes o espírito que passa uma mensagem também não sabe tudo, às vezes ele sabe até menos do que os encarnados. Então a gente precisa tomar cuidado também com as orientações nesse sentido, não achar que sempre vai ter aí um espírito que sabe mais. Uma comunicação pode ser séria e não ser verdadeira. Por causa disso, nem sempre uma comunicação séria é verdadeira. Existem as falsas. Eis porque os espíritos verdadeiramente superiores recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica, que é o que eu acabei de falar. Pode ser que seja uma comunicação muito rebuscada, muito bonita, cheia de virtudes, mas que não passa de um engodo. Bom, e aí? Como sabemos, certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram, valendo-se de uma linguagem elevada, incutir nos encarnados as mais falsas ideias, os sistemas mais absurdos. Não têm eles nenhum escrúpulo em se adornarem com nomes respeitáveis, e tal mistificação somente um exame rigoroso e atento poderá desvendar. Além do que eu já falei, chama atenção para o fato de alguns espíritos presunçosos usarem nomes de espíritos famosos. Então pode chegar um espírito e falar que é um Eurípides da Sanulfo, um Bezerra da Silva, um Emmanuel, e dar uma mensagem super rebuscada, mas que na verdade é uma mensagem falsa. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo consiste num ensinamento qualquer, ministrado pelos espíritos sobre as ciências, a moral e a filosofia. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e desmaterialização do espírito comunicante. Bom, se a mensagem, então, não é dos espíritos anteriores, é realmente de um espírito elevado, quanto mais elevado for esse espírito, mais profunda e mais rica vai ser a mensagem. Geralmente, elas são as mensagens que mais falam de amor, caridade, perdão. As comunicações instrutivas são, por definição, verdadeiras, vistas que o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo. Para se julgar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dita, é preciso frequência e regularidade nas comunicações, o que é fácil de compreender, porque se para julgar os homens é necessário ter experiência, muito mais essa quando se trata de julgar os espíritos. Aí, mais um alerta de Kardec, que fala que às vezes a gente tem dificuldade de julgar os seres humanos, os espíritos, então é muito mais difícil. Para um médium que está recebendo uma comunicação,
para ele saber se aquela comunicação, seja oral ou seja psicografada, é uma comunicação séria, elevada, ele precisa ter também um conhecimento muito bom de muita coisa, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando para conhecer, e além disso, muita experiência em estar passando essas mensagens para estar sentindo a veracidade dessas mensagens. Da sematologia, da tipologia. Sematologia do grego, sinal, logos, discurso, utilizado na doutrina espírita para designar transmissão do pensamento dos espíritos por meio de sinais, tais como ruídos, batidas, movimentos de objetos e etc. Em se tratando de sematologia por meio de batidas, usa-se o termo tipologia. A gente tem a tipologia simples, que é o caso, por exemplo, de uma mesa que responde com batidas sim, uma batida sim. Nós vamos falar para a mesa ou para o espírito que está movimentando a mesa uma convenção. Então, antes de começar a comunicação, a gente vai definir o seguinte: uma batida significa sim, duas significa não. E a partir dali a gente vai fazer perguntas simples que podem ser respondidas com sim e não. A tipologia interna são estalos internos no objeto, um para sim e dois para não. Então, ao invés de uma mesa batendo, você vai ouvir um estralo do objeto, como se estivesse estralando a madeira da mesa. Mesma convenção, de sim e não. A tipologia alfabética simples é aquele jogo do copo que vocês conhecem, né? Tem lá, você coloca sobre a mesa todo o alfabeto, coloca um copo, coloca o dedo no copo para imantar ele, depois pode até tirar o dedo, faz oração, invoca os espíritos e vai fazendo a pergunta. E aí essa a gente pode ter respostas mais complexas, porque você tem um alfabeto, então o copo vai numa letra, vai noutra, 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 e alguém vai anotando essa sequência para formar as palavras. Essa que eu falei, que vai de letra em letra, é complexa. A simples vai no sim ou não também o copo. As respostas são dadas, a pergunta simples depende da presença de médiuns doadores de ectoplasma. Então, nessa roda que está sendo feita essa consulta, a gente precisa daqueles médiuns que vão doar o ectoplasma para que ele seja usado, para criar uma energia animal que dê vida para o objeto. É preciso desfazer-se um erro comum, o de confundir-se com os espíritos batedores. Todos os espíritos se comunicam por meio de pancadas. O que significa isso? Que aqueles espíritos que nós já vimos que ficam fazendo barulho nas casas mal assombradas, que querem se divertir, ou que estão com raiva, querendo que os moradores recentes que eles saiam da casa, que eles vão embora, eles ficam fazendo algazarra e fazendo barulhos. O propósito deles é se divertir ou causar medo. Nesse caso das comunicações, não é esse o objetivo. O objetivo é passar uma mensagem. E aí um comunicado muito importante que eu estou colocando embaixo aí, que é o seguinte: não se aconselha esse tipo de comunicação como brincadeira e nem que seja feito fora de centro. Por quê? Porque se você faz isso de uma maneira séria dentro de um centro, que você tem um amparo, uma proteção, você tem espíritos elevados ali que vão vir para passar uma mensagem, uma comunicação, para instruir realmente as pessoas que estão fazendo a pergunta. Mas se você faz isso ou brincando ou fora do centro, você vai ter a comunicação do mesmo jeito, mas os espíritos que vão estar ali vão ser espíritos zombeteiros. E ainda corre o risco de um desses espíritos te acompanhar. E aí eu vou contar um caso que aconteceu mais ou menos uns 2 anos atrás, num dos centros que eu estava trabalhando. Chega uma adolescente lá, menina de uns 15 anos, desesperada, que estava vendo espíritos o tempo todo, gargalhadas e tudo mais. E depois de uma entrevista que foi feita com ela, ela falou que estava com os amigos
E aí foram fazer a brincadeira do copo, né? Ela estava sozinha em casa e tal, e com os amigos fazendo a brincadeira, fizeram as invocações baseadas nesses filmes de terror que tem muito em Hollywood. E, de fato, eles tiveram as comunicações, vieram as comunicações. O problema é que esse espírito, depois, ele se achou no direito de estar acompanhando aquela menina. Porque, segundo ele, pô, se ela me chamou, agora ela vai me dispensar por quê? Né? Tá achando que eu sou o quê? E aí, com muito custo, com muita orientação, ele assentiu em deixar aquela vingança de lado e deixar a menina de lado. E a gente aconselhou ela que nunca mais fizesse esse tipo de brincadeira. Então, foi um susto, foi uma lição, e geralmente é o que acontece com quem brinca com esse tipo de coisa. Bom, aí também pegamos uma outra fonte, no parágrafo 1002, o papel dos médios difere essencialmente conforme os casos. Eles passam por todos os graus do transe, de acordo com as absorções que eles devem ser feitas. Às vezes mesmo, como na senhora Sper cantou, a absorção é total. Noutras circunstâncias, os espíritos trazem consigo quase todos os elementos da materialização. O médium conserva-se acordado. O estudo das forças em ação nesse fenômeno demonstra que eficazes auxiliares podem ser a música e o canto. Suas vibrações, harmonias, facilitam a combinação dos fluidos. Em sentido oposto, temos verificado a desfavorável influência da luz. Bom, esse aqui é aquele falando sobre o que facilita as materializações. Da pneumatografia. Pneu, espírito, grafia, escrever, termo cunhado por Allan Kardec para denominar um tipo de fenômeno mediúnico, em que o espírito se comunica por via escrita sem auxílio de um médium psicógrafo. É por isso também chamado de escrita direta. Contra a opinião de Kardec, os espíritos insistiram em incluir a escrita direta entre fenômenos de ordem física, pela razão de que, segundo eles, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá com a escrita direta, porque o médium não participa, obviamente, né? A ação do médium é aqui toda material, doando fluidos, né? Ao passo de que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo, porque passa por ele a mensagem antes dela ser difundida. Dá-se este nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Até agora, esta habilidade se mostra muito rara, provavelmente desenvolve-se pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação evidente da intervenção de uma força invisível. Só a experiência é capaz de provar a qualquer pessoa se a possui, que é a escrita direta que nós estamos falando. Portanto, pode-se experimentar, como também se pode consultar um espírito protetor a respeito, pelos outros meios de comunicação, conforme seja maior ou menor o poder do médium. Obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito, durante 10 ou 15 minutos, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de alguma coisa numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimento de simpatia e benevolência. Bom, para a gente fechar, então, a questão da escrita direta, então, a gente pode considerar como sendo uma psicografia, só que ela não usa a mão do médium. Você pode deixar um papel em qualquer lugar, longe do médium, e você, chegando lá, já vai ter materializado a escrita naquele papel. Geralmente são rabiscos ou escritas muito curtas.
diferente da psicografia normal, que você tem páginas inteiras, várias páginas, inclusive. Tá? E ela é raríssima, muito mais rara do que a psicografia feita através dos canais normais, que é o braço do médium. Eu particularmente, nunca vi uma psicografia direta. Agora a gente vai falar um pouquinho, dentro dos temas complementares dos mestres ascensos. A gente já citou que eles são grandes amparadores do planeta. Primeira pergunta que a gente precisa fazer, para quem ainda não foi apresentado, é: quem são os mestres ascensionados? Bom, eles são conhecidos também como mestres ascensos ou avatares. Do sânscrito, né, avatar, que significa descida, de avatar, ele desce. Expressão que define um grupo de seres que alcançaram grande evolução espiritual após diversas encarnações como seres humanos. O termo surgiu pela primeira vez em 1877 nas obras de Helena Blavatsky, os Mahatmas, Master e Winston, Elder Brother, definindo o termo mestre, enquanto aquele que orienta espiritualmente os seres que estão em busca de evolução espiritual na Terra, e ascensionados porque já foram, outrora, seres que passaram por diversas encarnações, evoluíram de tal maneira a conseguir afastar-se das limitações do plano terreno em direção à luz e ascensão espiritual. Então, nós temos algumas entidades, que nós ainda vamos falar em outros encontros futuros, que são desdobramentos direto de Deus Pai e Mãe, outros que foram criados para funções específicas no universo. Todos esses seres, eles nunca encarnaram e nunca vão encarnar. E nós temos também os seres que já encarnaram, foram criados espíritos como nós, e que através da evolução chegaram à condição de não encarnar mais. E alguns desses seres que foram designados para ajudar na nossa evolução dentro do planeta Terra, dentro da roda de Sansara, eles receberam designações específicas e são chamados de mestres ascensionados. Todos nós temos algum tipo de mestre ascensionado ligados a nós. Pode ser um ou mais que nos orienta. Em algum momento é importante que vocês conheçam aquele mestre que estejam ligados com vocês. Que vocês possam conversar com ele diretamente, pedir sugestão, apoio, resposta a algumas dúvidas de vocês. Existe aqui um resumo, que é bem resumido mesmo, mas basicamente para a gente falar um pouco quem são os mestres ascensos. Então, o primeiro mestre ascenso, que está ligado ao primeiro raio, que é o raio azul, é o mestre Elmore. Ele é um Chohan é um mestre, né? Designação de mestre do raio azul. Ele já teve como encarnações conhecidas no planeta Terra Abraão, que foi o fundador lá do judaísmo, né? O rei Arthur, Thomas Becket, arcebispo de Canterbury, Thomas More, chanceler da Inglaterra, Akbar, maior dos imperadores mongóis. Então, essas são algumas das encarnações que ele já teve aqui na Terra. Ligado a esse raio, a gente tem o arcanjo Miguel, e seu complemento divino Fé. Ele fica alocado no templo da vontade divina, que fica no plano etérico, sobre esse nome aí que eu não sei falar, junto ao Himalaia, na Índia. Esse raio azul está ligado com o laríngeo frontal, e aí tem esses cristais. Eu vou deixar essa apresentação para vocês, e aí depois vocês podem ler todas essas pedras, todas as características positivas das pessoas ligadas ao raio azul: coragem, capacidade, liderança.
Essas pessoas devem cultivar a compaixão, humildade e tolerância. O segundo raio, que é o amarelo, ou dourado, tem as virtudes da sabedoria, da iluminação, do discernimento, da humildade. Quando a gente fala em virtudes, são as energias que são trabalhadas pelo mestre ascenso. Então, quando eu falar as virtudes aqui, esse mestre ascenso, como o mestre ascenso, ele está responsável dentro do raio, que ele é Chohan, por disseminar essas virtudes na humanidade, ajudar a humanidade a evoluir dentro dessas virtudes. Então, o Chohan é o mestre ascensionado Lanto, que está ligado a Jofiel, dentro do raio amarelo, com seu complemento divino Constância. Templo da Precipitação, que está situado nas Montanhas Rochosas. Chakra umbilical e plexo solar. As pessoas que estão ligadas com esse raio devem cultivar fé e amor como sendo força curadora na vida. O arcanjo Jofiel é instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais. O terceiro raio. Toda vez que a gente falar em raio, o raio ele representa uma energia cósmica, uma vibração cósmica, e essa vibração, essa energia está ligada com essas virtudes que a gente está falando, tá? Tem mais coisas, mas os principais são essas. Então, as virtudes ligadas seria o puro amor divino, a misericórdia, o perdão e a gratidão. Estão ligados com o raio rosa. Chohan é a mestra ascensionada Rowena. O arcanjo que está ligado com o raio rosa é o Samuel, que está localizado no plano etérico, né, no Templo da Liberdade, que fica mais ou menos ali no sul da França. O chakra é o cardíaco. Cristal é o quartzo rosa. O arcanjo Samuel remove todos os obstáculos que impedem o cumprimento da vontade de Deus. Seria encarregado da história coletiva e dos karmas da sociedade. O quarto raio, que é o raio branco, virtudes pureza, ascensão, esperança, ressurreição. O Chohan é o mestre Serapis Bey. O arcanjo que está ligado com esse raio branco é Gabriel. Templo da Ascensão, situado no planetérico, sobre Luxor, no Egito. O chakra é o coronário, purificador de todos os demais chakras. Cristal, o quartzo branco. O arcanjo Gabriel, cujo nome é traduzido como Força de Deus. Deus é minha força, é associado à anunciação para transmitir notícias divinas. Inclusive, na Bíblia, está lá na Bíblia registrado como ele anunciado para Maria, a vinda do Messias. O quinto raio verde, virtudes, verdade, dedicação, concentração e cura. Chohan, o mestre ascensionado Hilário. O arcanjo ligado é o Rafael. Complemento divino é Mãe Maria. O templo é o Templo da Verdade, situado no planetérico sobre as ilhas de Creta. O chakra é o cardíaco. Tem todos esses cristais. O arcanjo Rafael significa Deus te cura. É o guardião da saúde. Ele é quem acalma as dores físicas e do espírito das pessoas. Também muito chamado para curar animais. Esse raio verde a gente usa muito nas terapias holísticas de cura, principalmente nas cirurgias espirituais. A gente trabalha muito com o Rafael no centro, que a gente trabalha com terapias de cura, cirurgias espirituais, onde a gente faz aplicação de reiki também, a gente tem a presença, a vibração de Rafael. E a gente também, dependendo do trabalho, a gente conta também com o auxílio de Hilário.
sexto raio rubi, as virtudes paz, devoção, misericórdia, também a cura. Só que daí é uma cura mais espiritual. Choram é assessionada nada. Arcanjo Uriel, seu complemento, Dona Graça. O templo rubi, situado no planetário sobre a Arábia Saudita. O chakra está ligado ao chakra básico e umbilical. Uriel, que significa fogo de Deus, arcanjo das profecias, que vive rodeado pelas míriades de anjos. Sua função consiste em dar apoio e colaboração a toda a evolução da Terra. E, por fim, o raio violeta, que é o sétimo raio, as virtudes, ordem, compaixão, apelo, transmutação e liberdade. O mestre Saint-Germain, o arcanjo que está ligado a Ezequiel, também templo da liberdade no planetário. Sobre os montes Cárpatos, Transilvânia. Chakra ligado a esse raio é o coronário, cristal ametista, missão de vida, transmutação. O arcanjo Ezequiel incumbido da custódia do fogo violeta dos apelos da transmutação. O mestre Saint-Germain, ele teve algumas encarnações conhecidas na Terra, tem várias histórias de registros da passagem dele, vocês podem pesquisar. Ele é o Choran, que vai comandar o planeta Terra na era de Aquários, que é a fase, que é a era da transmutação. Ele, atualmente, ele está com muitas atividades no planeta, justamente por essa fase de transição, onde tem que transmutar muitas coisas. A gente trabalha muito também em alguns casos de desmanches de bases, ou então de conversão de alguns espíritos mais evoluídos ou com mais conhecimentos, mas muito empedernidos no mal, para transmutar essas energias negativas, para a gente poder acessar esses espíritos e essas bases dele. A gente pede também, trabalha muito com o Saint-Germain, para transmutar energias dentro de casa, para fazer limpezas de energias deletérias. Se vocês procurarem na internet, tem uma receitinha de bolo lá, né, para vocês encontrar qual que é o raio de vocês. Então, vocês vão pegar lá a idade de vocês, aí a data de nascimento, faz uma soma. Se for maior que 7, o resultado final subtrai 7. Aí tem um exemplo embaixo aí de uma conta. E aí o número final que der vai ser o raio de vocês. É uma forma bem grosseira, vocês podem até fazer, mas a forma mais adequada realmente é vocês consultarem um mentor para quem tem acesso, ou vocês entrarem em meditação. Tem algumas meditações específicas para vocês fazerem caminhadas nos raios. E depois de um certo tempo, vocês conseguem ter uma visão, aparece uma visão de cor, uma visão do mestre. Ele não vai aparecer conversando com vocês, né? Como eu sempre falo, não vai aparecer batendo aquele papo legal com vocês, mas vai começar a mandar insights. Vocês vão começar a sonhar com ele, vai vir uma imagem flash, ou uma cor do raio. Vocês vão abrir um livro, vai estar sempre repetindo aquela mensagem. E vocês, de alguma maneira, vocês vão sentir que vocês encontraram. E depois vocês vão ver que vocês têm uma grande afinidade com aquele raio, com aquele mestre. A gente tem também os Elohims. Os Elohims, eles já não são evolução de espíritos encarnados, eles são não são desdobramentos propriamente ditos de Deus Pai e Mãe, mas foram espíritos criados para finalidades específicas. Eles estão mais ligados à área de construção dos planos de Deus do que propriamente da evolução da raça humana. Eles estavam juntos lá com os mestres, com os arcanjos, mas eu resolvi tirar eles para fora porque a finalidade deles é um pouco diferente.
um resumo que a gente pode mostrar com relação aos Elohims, quem são, então, esses espíritos construtores. A gente tem Hércules e Amazonas, que está ligado ao primeiro raio azul, poder da perfeição da vontade de Deus, da fé divina. Tem Apolo, Luna, que está ligado à sabedoria, onisciência e compreensão. Eros e Amora, que está ligado com o raio rosa. Astreia e pureza, com raio branco. Ciclope e Virgínia, do raio verde. Paz e Aloa, do dourado. Arcturus e Vitória, do violeta. Enquanto os mestres ascensos estão mais ligados com a missão de evolução do espírito, dentro dessas virtudes, os arcanjos, eles estão mais ligados com o cumprimento da vontade de Deus. Os Elohims, eles estão mais ligados com a construção dos fundamentos dessas virtudes, para propiciar a evolução dessas virtudes. Então, um vem e ajuda a gente na parte espiritual, o outro faz a proteção e o outro cria os caminhos. Mensagem do Chico. E aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O nosso amigo Joinha, fazendo o encerramento.